Boa noite, queridos. Graça e paz. Prazer estar com vocês mais uma vez nesse nosso encontro de pequeno grupo. Encontro de estudo, encontro de crescimento através da Palavra de Deus. Vamos orar para nós iniciarmos? Bendito Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelo início da semana. Obrigado pela Tua mão sobre nós, nos guardando, nos amparando e cuidando de tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai, por podermos nos reunir, por podermos estudar a Sua Palavra. Abençoa-nos agora, ilumina-nos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então na nossa 6ª lição do Socorro de Deus. Essa é a revista que nós temos estudado, o Socorro de Deus, e nós estamos na 6ª lição e hoje tem um tema bastante falado, muitas vezes comentado, muitas vezes debatido a respeito da traição. O tema da nossa lição hoje é a cura para traição. O texto básico hoje para nós na lição aqui está escrito 1 Samuel, ou 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, mas o texto aqui veio feito errado, é 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18 e depois os versículos 30 a 31, certo? Vamos abrir as nossas Bíblias para que a gente possa ler a palavra de Deus. Vamos lá? Diz assim: Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Agora nós vamos para os versículos 30 e 31. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando e com a cabeça coberta,
e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Até aqui. Então, esse é o nosso tema dessa noite, a cura para traição. Todos nós já ouvimos falar sobre Júlio César, Caio Júlio César, que nasceu no ano 100 a.C. e morreu no ano 44 a.C. Ele era um grande general, um grande estadista, um grande orador, um grande historiador e um legislador romano. Não é? Ele que fez o Império Romano se desenvolver muito também durante o seu comando. Não é? Então ele foi um dos homens mais cultos do seu tempo e um dos maiores chefes militares de toda a história. Então a sua história, o seu nome se tornou o título honorífico dos imperadores romanos. Dentre os muitos feitos de César, né, que eles começaram a ser chamados de César, foi ele quem reformulou o calendário, não é? Estabelecendo aí a questão do ano de 365 dias e o ano bissexto de 4 em 4 anos. Então ele que estabelece essa questão dos anos aí. O mês de julho foi batizado em honra a César. Então ele é sempre lembrado de duas célebres frases. A primeira frase que ele diz foi no ano 47 a.C., quando ele diz lá na Ásia, ele diz assim: Vini, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Ou vim, vi e venci. Não é? E a segunda, dita no dia 15 de março do ano de 44 a.C., quando ele diz assim, entre eles estava ali, quando ele foi apunhalado pelos seus conspiradores, entre eles estava o seu filho adotivo, Brutus, chamava o filho adotivo, e ele disse: Tu coque, Brutus, filho meu. Ou a grande frase que todos nós conhecemos quando se fala sobre traição: até tu, Brutus. Não é? E aqui ele diz: até tu, Brutus, filho meu. Não é? Então, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é quando mesmo ele é ofendido pela traição, por aquilo que acontece, não é, com as nossas vidas. Então, nós somos realmente muito magoados, principalmente porque a traição sempre ela vem ocasionada por pessoas que nós conhecemos, às vezes que nós temos muita confiança. Né? Então, trair significa enganar por traição, atraiçoar, denunciar, delatar, abandonar, ser infiel, não cumprir. Então, Júlio César, assim como Júlio César, Davi também, ele teve uma experiência muito triste de traição do seu próprio filho. O incidente todo aconteceu no âmbito da sua própria casa, né? Quando Absalão, seu filho, armou uma conspiração contra ele. Então aqui, e o autor, porém, de toda essa conspiração chamava-se Aitofel. E é esse perfil de Aitofel que nos dá o perfil daqueles que são traidores, de uma pessoa traidora. Então, é importante que a gente aprenda com isso qual é o perfil de uma pessoa que é um traidor. Não é? Então, a gente precisa aprender isso, entendendo esses aspectos do perfil do traidor, da dor de um traído e como é que nós nos livramos dessa dor da traição, como é que nós curamos esse sentimento de traição nas nossas vidas. Então, Aitofel no hebraico, ele significa irmão da insensatez ou tolo. Ele viveu no tempo de Davi, tornou-se conhecido por todo Israel, porque ele era realmente uma pessoa muito sábia. Ele era uma pessoa muito influente, né? Mas não porque ele era realmente uma pessoa de Deus, mas era por causa do seu conhecimento secular. Né? Então ele tinha uma grande sagacidade política, e aí ele fazia parte do grupo de conselheiros de Davi. Davi tinha vários conselheiros, ele era um dos principais. Então, um dos perfis, ou uma das marcas, né, de uma pessoa que é uma traidora, é que, e usando ainda
a figura desse personagem Aitofel é que Aitofel buscava os seus próprios interesses. Por que uma pessoa que busca só os seus interesses, ela pode ter um perfil de traidor? Porque ela não vai medir esforços para alcançar aquilo que ela deseja, inclusive passar os outros para trás. Se for preciso, ela fará isso para alcançar os seus objetivos. Dentro dessa desavença de pai e filho, Davi e Absalão, ele avaliou a situação politicamente. Então ele resolve apoiar, na verdade, o filho e trai o rei Davi. Ele não tem nenhum problema de trair o rei Davi. Antes de acontecer a conspiração toda contra Davi, Absalão manda buscar Aitofel, com certeza ali, ele olha toda aquela situação da trama e ele vai ver ali que o melhor a ele fazer é então seguir Absalão, porque ele achou que o rei Davi iria cair. O versículo 12 diz assim: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força, é isso que diz o texto, e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Ele era uma pessoa realmente influente. Então Aitofel nos lembra a figura desprezível, na verdade, de Judas. Judas buscava os seus próprios interesses, principalmente financeiros. Ele era um discípulo de Jesus, mas o único interesse era tirar proveito de toda aquela situação. Ele só pensava em si e na sua motivação, não é daquilo que ele queria, que era pegar dinheiro e fugir, nem que ele tivesse que trair o mestre. Então ele traiu Jesus com um beijo por 30 moedas e tornou-se a pessoa mais desprezada da história cristã, justamente porque ele é o traidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aitofel, além de buscar os seus próprios interesses, Aitofel era falso. Uma pessoa capaz de trair a outra é aquele que é falso, que parece que é seu amigo, mas não é. Uma pessoa que realmente não mede esforços para parecer muito boa na sua frente, mas por trás ela mesma fala de você. Eles se consideravam representante de Deus, não é? Mas dava conselhos diabólicos. Os seus conselhos eram considerados como resposta de Deus. Olha isso. 2 Samuel, capítulo 16, o versículo 23, diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão, tanto para um quanto para outro. Era como se fosse a voz de Deus falando ali. Então, foi Aitofel que aconselhou Absalão a realizar um ato de orgia sexual à vista de todo o povo de Israel. É isso que acontece. Davi foge, então sai de Jerusalém e ele pega essas mulheres, as que ficaram, e ele se deita com essas mulheres, tem relações sexuais com essas mulheres do seu próprio pai. Algo que já havia sido dito lá atrás, quando Deus fala a Davi que isso aconteceria, porque a discórdia não se apartaria da sua casa, ele manteria o reinado, mas toda essa discórdia continuaria. E isso é um cumprimento, então, daquilo que Deus havia dito já a Davi que aconteceria. Então, a marca principal de um traidor é a falsidade ou a insinceridade. Essa questão dita por Deus, ela toma força e ela é apoiada e ela é levada adiante por Absalão por causa do conselho de Aitofel. Então, a gente vê aqui que a marca é a falsidade e a insinceridade. Jesus, ele vai detectar isso também em Judas Iscariotes. Vós estáis limpos, mas não todos. Quando ele fala em João 13, versículo 10 e 11. Ele sabia quem era o traidor antes mesmo de lavar os pés. Jesus sabia de tudo, Então Aitofel também teve um final trágico. Quando Absalão aceitou o conselho de Uzai, Aitofel sentiu-se desprestigiado, não gostou. Ele se sentiu menosprezado, não gostou daquilo, e então ele presumiu de tudo aquilo ali que Davi retomaria o poder. E aí ele pensou: fiz o que era errado, agora eu não vou conseguir levar a minha vida adiante. Então o que eu vou fazer? Eu vou me matar. É isso que ele fez. Olha isso.
quando a gente lê o versículo, capítulo 17, versículo 23, diz assim: Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morrendo, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Né? Então a gente não sabe se Aitofel sentiu remorso daquilo que ele havia feito, que ele praticou, mas ele volta para casa e de uma maneira fria e calculada ele põe ordem nas coisas e tira a sua própria vida. Então o traidor sempre tem um final trágico. Judas também foi tomado por um remorso e também se suicidou. Né? E aí ele faz uma pergunta aqui dentro dessa lição. Você já desempenhou o papel de um traidor? Você já traiu alguém? Né? Você já causou decepção a alguém que amava? Isso é importante nós sabermos. Não é? Porque nós não estamos livres, irmãos. Nós não estamos livres. Nenhum de nós está livre. Seja em maior grau, seja em menor grau, todos nós podemos trair a quem amamos ou quebrar, não é, a confiança de alguém. Tudo depende daquilo que nós fazemos. Então, você já desempenhou o papel de um traidor? Em Cristo há sempre volta, em Cristo há sempre cura, né? Há sempre restauração. Então, o segundo ponto, após essa pergunta, o segundo ponto vai falar sobre a dor de uma pessoa que foi traída, a dor de um traído, como diz aqui na lição. O ser alvo de uma traição é algo doloroso. Jesus também sentiu essa dor, se decepcionou com seus melhores amigos, mesmo sabendo de tudo que havia acontecido, que estava acontecendo, mesmo sabendo de todas as coisas que ele teria que passar, mesmo sabendo de tudo, não é? Ele era 100% homem. 100% homem. Então ele sentiu as nossas dores. Ele sabe aquilo que nós passamos, né? Então ele também sentiu essa dor, porque no momento mais difícil da sua vida ele foi abandonado pelos seus. Pedro antes dizendo, gritando, antes eu prefiro morrer do que negar a sua presença. Jesus, você vai me negar 3 vezes. Antes dele ser preso, Jesus leva seus amigos mais chegados. Fiquem aqui em oração. Por 2 vezes ele vai lá e os encontra dormindo e diz, vocês não podem dormir, não podem ficar acordados em oração pelo menos por 1 hora, para me apoiar, para me ajudar. E quando ele vai sendo crucificado, todos se afastam dele. Todos os seus seguidores, todos os seus discípulos se afastam de Jesus. Ele foi traído por Judas no momento da sua prisão e todos os seus discípulos foram dispersos. Né? Então, uma grande dor. Nosso Senhor também sabe o que é isso. A dor da traição ou aquela que mais machuca, ela vai proceder daqueles que nós mais amamos. Infelizmente é assim. Aitofel era amigo do rei, frequentava a sua casa, era irmão na fé, né? Davi, ao saber que seu amigo Aitofel estava orientando Absalão, quando a gente vai lá para o capítulo 15, no capítulo 15, versículo 31, que a gente leu, ele vê que ele experimentou de perto a dor da decepção, a dor da traição. O Salmo 55, 4 e o versículo de 12 a 14 diz assim, ele fala isso: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, com efeito não é inimigo o que me afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi estava falando sobre esse episódio com Aitofel. O Salmo 41, versículo 9, diz assim também: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A frase levantou o calcanhar, significa colocar o pé sobre o pescoço de alguém, e fazer pressão,
É uma violência que é brutal, por isso que trouxe tanto problema, né? A questão que houve nos Estados Unidos, quando aquele policial coloca todo o seu peso sobre o seu joelho ali, porque ele estava pressionando a garganta daquele rapaz que morreu, né? Então isso é algo terrível e que causa muita dor. É esse tipo de dor que Davi estava sentindo ao ser traído. Se você já sofreu algum tipo de traição, é esse tipo de dor que todos nós experimentamos ao ser traídos, né? Como uma pressão terrível sobre as nossas vidas, porque nós confiamos em alguém, porque nós colocamos a nossa vida, não é, junto com alguém, andamos com alguém. Então isso é muito doloroso, isso é muito triste, não é? Muito triste. A dor da decepção fere profundamente quando ela vem das pessoas que nós mais amamos. É aí que a dor se torna mais profunda, muito mais profunda. Então, porque a traição produz extremos sofrimentos, Os sofrimentos de Davi, eles são então descritos no Salmo 55, quando ele afirma assim: sinto-me perplexo e ando perturbado, no versículo 2. Não é que a ideia implícita é do desassossego, do terror da morte. Então Davi vai desabafar dizendo assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Versículos 4 e 5 do Salmo 55. A ideia, né, é comparável à dor do parto. Então ele diz assim: então eu disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Versículos 6 e 7. Há um desejo de fugir de toda aquela situação, de tudo aquilo que se passa. Então a traição pode gerar na pessoa traída uma série de traumas emocionais que podem permear durante toda a vida, não é? Então depressão, raiva, frustração, ódio leva ao isolamento, à desconfiança sem fim e à amargura no coração. A pessoa se torna uma pessoa realmente amarga. Então, diante de tudo isso, como é que nós podemos ser curados da traição? Se você já sofreu traição, como que você pode curar isso na sua alma? Se você ainda não conseguiu curar essa dor, esse problema na sua vida, não é? Primeira coisa aqui que a lição nos coloca: aceitar a traição como uma fraqueza humana. A traição, ela é uma fraqueza humana. Sob o pecado, qualquer pessoa pode trair e decepcionar a outra. Quando uma mulher foi apanhada em flagrante adultério e levada para ser julgada por Jesus, nós recebemos ali naquela história um princípio divino: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8,7. Alguém atirou a pedra? Não, pelo contrário, todos saíram dali, não é? É preciso entender que todos nós somos fracos, humanamente falando. Todos nós podemos cair nesse erro, todos nós. Porém, é preciso também entender que uma vida em Deus deve ser uma vida diferente. Eu não posso ter uma vida antes de conhecer a Jesus e continuar pecando. Por exemplo, dentro do casamento, eu não posso, antes de Cristo, ter cometido algum pecado de traição, por exemplo, contra minha esposa, e depois de conhecer a Cristo, continuar nesse pecado de adultério, de traição. Eu não posso ser uma pessoa assim. Eu não posso trair os meus amigos, a confiança que eles têm em mim. Não é? Por quê? Porque agora o meu caráter é diferente. O meu caráter deve ser baseado pela palavra de Deus. O meu caráter deve estar baseado em Cristo Jesus e deve haver mudança dentro do meu coração. É preciso entender, queridos, que todos nós, isso eu aprendi na vida, todos nós temos o telhado de vidro. Ou seja, todos nós temos pecados, todos nós falhamos em alguma área das nossas vidas.
Ninguém é perfeito. Não há ninguém perfeito. Só Deus é perfeito. Só Jesus é perfeito. E todos nós temos telhado de vidro, ou seja, uma hora ou outra uma pedra vai cair e vai estilhaçar. Não é porque nós agimos de uma certa forma, errado ou não interessa. Talvez o mal do ser humano não é essa questão, é sempre tentar buscar uma desculpa para a traição, para as coisas. É preciso mudar o caráter, é preciso ser mudado pelo Espírito, se deixar ser moldado pelo Espírito, deixar o Espírito Santo agir dentro de nós, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração. Tanto para não cometer nenhum tipo de traição, quanto para também perdoar. É esse o segundo ponto para a cura. Aplicar a terapia do perdão a quem nos traiu. Você tem que perdoar. Sabe por quê? Porque perdoar é um mandamento. Perdoar não é opção. Perdoar é mandamento. O perdão é uma necessidade para aqueles que desejam viver de forma saudável. Porque quem não perdoa não tem saúde. Quem não perdoa adoece, vive realmente amargurado. É preciso perdoar. Quando você perdoa, você é beneficiado. Perdoar é esquecer, é deixar para lá. Mas ninguém esquece, porque ninguém tem amnésia. Filho, é verdade, a gente machuca, já falei isso, fica com a cicatriz daquele machucado. Mas eu olho para a cicatriz, aquilo não dói mais, aquilo não me ficou a marca. Sim, porque aconteceu, é real, mas eu preciso mudar, eu preciso levar minha vida em frente. Porque senão eu vou viver no passado. E nós não somos chamados para viver no passado, nós somos chamados para viver uma nova vida, todos os dias, melhorando cada vez mais. E perdoar é benéfico para as nossas vidas. É isso que diz a palavra de Deus. Se você não perdoa, você vai viver doente. Porque a falta de perdão adoece. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem uns pelos outros para serem curados. A dor da traição, ela começa a ser curada quando nós resolvemos perdoar aquele que nos traiu. Jesus, quando fala sobre isso, ensina em Mateus 18, lá, alguns princípios sobre o perdão. 18, 21 a 35, ele fala assim, que nós somos perdoados por Deus, e isso é uma dádiva impagável, nós não temos como pagar. Não é? Esse perdão de Deus, ele é imerecido, ele é por graça, ele é um favor imerecido, ele é ilimitado, ele é incondicional e ele é completo. Então, quem somos nós para não perdoarmos os outros, se fomos perdoados em Cristo Jesus? Então, assim como nós somos perdoados por Deus, nós devemos perdoar os nossos ofensores, a oração do Pai Nosso. Da mesma forma como você perdoar, você será perdoado por Deus. A ausência de perdão revela ingratidão a Deus, desperta a ira de Deus, causa sofrimento e dor e vai fechar as portas para as misericórdias de Deus, para as bênçãos de Deus, para a sua vida, porque você não perdoa. É preciso, então, perdoar. Eu preciso aprender a perdoar, você precisa aprender a perdoar. E decidir perdoar. Decidir perdoar sempre. Quantas vezes eu vou perdoar, vou ficar perdoando o resto da vida? Existem casos e casos, amados. Casos e casos. Mas o que Jesus nos diz é que nós devemos perdoar todas as vezes que for necessário perdão. É ou não é? Não é o que diz? Perdoar, quantas vezes? 7 vezes por dia? Não, 70 vezes 7 é o que Jesus nos diz. Então, nessa lição aqui, nós vimos que Davi sofreu a traição da decepção de uma pessoa que ele amava, do seu convívio, um amigo chegado, e além do seu filho, Absalão, que também o traiu. Não é? E um coração decepcionado, como nós vimos aqui, pode levar uma pessoa a um estado de ódio, não é? E o desejo de vingança também. Isso não é de Deus. Deixa a vingança com o Senhor. A nós cabe fazermos e buscarmos a justiça correta. Não é? Então,
o sentimento de ira e de vingança advém da traição, porque nós estamos feridos. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Nós precisamos orar como Davi. No Salmo 55, versículo 16, ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Se colocar debaixo da mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Devemos pedir para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa nesse sentido, Deus. Me ajuda a perdoar também, a levar o perdão a todos, para que Deus possa te ajudar a superar essa dor. Então não pratique a vingança, mas derrame perdão. É isso que nós devemos fazer. Eu sei que quando nós somos traídos, a dor, a tristeza e até o sentimento de ira, não é muito grande. Mas às vezes existem pessoas que foram traídas há mais de 10 anos e nunca perdoaram. Queridos, é necessário perdão. É necessário perdão. Se você não quiser viver numa prisão de amargura e de dor, você será beneficiado se você perdoar. Então busque isso na sua vida, busque ser tratado, busque ser direcionado por Deus para ser transformado, para ser curado de toda essa dor. Então, ele diz aqui na nossa lição: o perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da existência humana. E quem disse isso foi um bispo chamado Desmond Tutu. Ele disse que o perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da existência humana, senão nós já teríamos todos nos destruído absolutamente. E o ódio escraviza uma pessoa àquele a quem ela odeia. O ódio escraviza uma pessoa, faz com que ela fique presa a essa pessoa para o resto da sua vida. Não é? Dale Galloway disse isso. E se você já experimentou a dor da traição, busque aí na sua mente e ore ao Senhor, busque ao Senhor para perdoar, para derramar, para que Ele derrame da sua graça sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta lição, por esse tempo. Ajuda-nos, Deus, a digerir todo esse assunto, para que nós sejamos tratados e transformados. Pai, se alguém foi traído, que está vendo agora esse estudo, essa mensagem, que a tua misericórdia e a tua graça, Deus, seja derramado sobre esta vida, trazendo a Deus forças, trazendo a Deus o derramar da tua unção, para que essa pessoa possa perdoar e possa se libertar desse peso, ó Deus, terrível, que fica no coração daqueles que foram traídos. Que haja perdão, que haja restauração, que haja transformação de vidas, Pai. Abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E até o nosso próximo encontro.